A jornada da fé cristã, tchê. É como um tecido bem trabalhado, sabe? Cheio de cores, fios e histórias de séculos atravessando o mundo inteiro. E no coração dessa tapeçaria está o Novo Testamento, um conjunto de textos sagrados escritos em grego koiné, a língua que o povo falava naquela época. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, é como um farol que ilumina a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. E é nessa jornada que a gente vai se aventurar agora, mergulhando nas páginas do Novo Testamento, buscando entender a fé que moldou o mundo. Nossa aventura começa com os Evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles conta a história de Jesus com um toque especial, mostrando a essência dele de jeitos diferentes. Mateus, que era cobrador de impostos e virou meu discípulo, fala de mim como o Messias prometido, cumprindo as profecias judaicas. Marcos, que andava junto com Pedro, me retrata como o servo sofredor, mostrando que eu era humano e aceitei a cruz. Lucas, o médico que era querido por todos, me apresenta como o Salvador cheio de compaixão, levando graça e misericórdia para todo mundo. João, o discípulo que eu amava, revela que eu sou o Filho de Deus, a palavra que se fez carne. Juntos, os 4 evangelhos formam um retrato completo de Jesus, mostrando que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. As cenas que a gente encontra nos evangelhos são de arrepiar. Imaginem só. Jesus ensinando nas colinas verdes da Galileia, multidões atentas a cada palavra, cura milagrosa do doente, o toque das mãos dele devolvendo saúde e esperança. A tempestade furiosa acalmada com uma ordem, os discípulos com os olhos arregalados, cheios de admiração e medo. Cada história, cada ensinamento, nos faz entender melhor quem é Jesus, revelando o amor, a compaixão e o poder divino dele. Os evangelhos não são só histórias, são convites para encontrar Jesus, o Cristo, e deixar o amor dele transformar a gente. Ao ler os evangelhos, somos convidados a entrar na história, a nos tornarmos peregrinos em sua jornada. Podemos nos sentar com os discípulos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, sentindo sua presença tangível. Podemos testemunhar seus milagres, sentir o toque de sua cura e experimentar o poder de sua graça. Jesus não apenas ensinava, mas também caminhava entre as pessoas, interagindo com elas de maneira profunda e pessoal. Ele acolhia os marginalizados, os excluídos da sociedade, mostrando que o amor de Deus é para todos. Jesus perdoava pecadores, oferecendo uma nova chance, uma nova vida. E quem pode esquecer o milagre da ressurreição de Lázaro? Um testemunho poderoso de seu poder sobre a morte. Na última ceia, ele compartilhou o pão e o vinho, símbolos de seu corpo e sangue, um ato de amor supremo. E na cruz, ele mostrou o maior ato de amor, entregando sua vida por nós. Mas a história não termina aí. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo esperança eterna. E depois de aparecer a muitos, ele ascendeu aos céus, prometendo voltar um dia. Ao ler os evangelhos, somos lembrados de que essa história continua viva, nos convidando a viver de acordo com seus ensinamentos. Somos parte de uma comunidade de fé que se estende por gerações, unida pelo amor e pela esperança em Jesus. Que possamos refletir sobre seus ensinamentos e permitir que eles transformem nossas vidas, assim como transformaram a vida de tantos outros. E assim, seguimos nossa caminhada espiritual, guiados pelo exemplo e pelo amor de Jesus, o Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos é como um diário cheio de aventura da igreja primitiva. Ele narra os primeiros passos da igreja, suas lutas, vitórias e a expansão da fé cristã. Ele conta como um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém se espalhou pelo mundo, levando a mensagem de Jesus a todos os cantos. Guiados pelo Espírito Santo, esses homens e mulheres comuns embarcaram em uma jornada extraordinária, espalhando a mensagem de Cristo por um mundo muitas vezes hostil. Eles enfrentaram perigos, perseguições e desafios, mas nunca desistiram. E no meio dessa história toda, está o Pedro, um pescador que virou um líder forte e decidido.
Ele era impulsivo, mas sua paixão e fé o transformaram em uma rocha para a igreja. As palavras dele no dia de Pentecostes eram cheias de paixão, acenderam uma chama no coração de milhares, dando início a um movimento que ia mudar o rumo da história. Aquele dia marcou o nascimento da igreja como conhecemos. E junto com o Pedro, estava Paulo, um estudioso da lei que virou um apóstolo dedicado aos não-judeus. Sua transformação foi radical, de perseguidor a defensor fervoroso da fé. As viagens missionárias dele levaram a mensagem de Cristo para lugares muito distantes, formando igrejas e anunciando o Evangelho com muita coragem. Ele enfrentou naufrágios, prisões e muitas adversidades, mas sua determinação nunca vacilou. As cenas emocionantes descritas em Atos são de arrepiar. Cada página é um testemunho de fé e perseverança. A chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, línguas de fogo sobre os discípulos enquanto eles falavam outras línguas. Esse evento foi um divisor de águas, capacitando os discípulos a espalharem a mensagem de Jesus com poder e autoridade. A coragem de Pedro e João enfrentando a oposição, curando os enfermos e desafiando as autoridades. Eles não se intimidaram diante das ameaças e continuaram a pregar com ousadia. A conversão de Saulo, o perseguidor. Em Paulo, o apóstolo, uma história de transformação e perdão. Sua vida é um exemplo poderoso de como Deus pode mudar corações e destinos. O Evangelho se espalhando por diferentes culturas, quebrando barreiras e unindo as pessoas com o amor de Cristo. A mensagem de Jesus transcendeu fronteiras e uniu pessoas de todas as nações. Atos nos lembra que a fé não é só acreditar, mas viver e agir. É um chamado para todos nós sermos testemunhas vivas do amor e da graça de Deus em nossas vidas diárias. A igreja ia crescendo e se espalhando, e com isso surgiam dúvidas e desafios. Para ajudar, os apóstolos e outros líderes escreveram cartas, as famosas epístolas, para as comunidades cristãs do mundo todo. Essas cartas, cheias de sabedoria, incentivo e conselhos, mostram na prática como viver a fé cristã num mundo complicado. As cartas de Paulo são muito importantes, escritas por um mestre da teologia e um estrategista missionário. Minhas cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses falam sobre um monte de coisas, desde a doutrina e a ética até a vida em comunidade e o crescimento espiritual. As outras epístolas, como Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, dão outras visões sobre a fé cristã, falando da importância de Cristo, das boas ações, do poder do amor e da importância de permanecer firme na fé, mesmo com perseguição. Imagine receber uma carta de um amigo sábio e que te quer bem. As palavras saltam da página, falando diretamente às suas lutas, dúvidas e aspirações. As epístolas são como cartas de amor de Deus, guiando a gente, desafiando e nos aproximando do coração do Pai. Elas falam de coisas que nunca envelhecem, como fé, esperança, amor, perdão, santidade e a volta de Cristo. Nossa jornada pelo Novo Testamento termina no livro do Apocalipse, uma obra cheia de simbolismo e poder, que mostra a batalha final entre o bem e o mal, a vitória de Deus e a criação do novo céu e da nova terra. Este livro é um dos mais enigmáticos e fascinantes de toda a Bíblia. Escrito por João, o apóstolo, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, o Apocalipse é uma mensagem de esperança e força para os cristãos que enfrentam perseguição, mostrando que Deus está no controle. Mesmo em tempos de grande tribulação, a fé e a perseverança são recompensadas. O livro é cheio de imagens fortes e significados escondidos, descrevendo eventos cósmicos, criaturas celestiais e o julgamento divino. Cada visão e símbolo tem um propósito, revelando o plano divino de maneira profunda e misteriosa. Selos sendo quebrados, trombetas soando, taças de ira sendo derramadas, o Apocalipse mostra o plano de Deus se cumprindo na história, levando a um final glorioso. É uma narrativa que nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas. No centro dessa história épica está Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
voltando com poder e glória para vencer o mal de uma vez por todas e começar seu reinado eterno. Sua vitória é a culminação de todas as promessas divinas. O Apocalipse não é só um livro de profecias. É um chamado para sermos fiéis, incentivando os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo com as dificuldades da vida. É um lembrete constante de que a fé verdadeira é testada e fortalecida nas adversidades. É uma promessa de que Deus está no controle, o bem vai vencer o mal, e um dia tudo será restaurado à sua glória original. A restauração final será um tempo de paz e alegria eternas. O Apocalipse pode ser difícil de entender, mas a mensagem principal é clara: Deus vence. E essa vitória é a esperança que sustenta a fé de milhões ao redor do mundo. O Novo Testamento, uma obra-prima da literatura e um guia espiritual, continua encantando e inspirando pessoas no mundo todo. As histórias de fé, amor e esperança que a gente encontra nele nos mostram o coração de Deus e seu plano de salvação para a humanidade. Que o Novo Testamento continue sendo uma fonte de orientação, encorajamento e transformação na sua vida, te guiando para um relacionamento mais profundo com Deus e te dando força para viver com propósito e significado.